Rede X pagou mais de 28 milhões de reais em multas e pediu para voltar a funcionar no Brasil, mas o dinheiro foi depositado em uma conta errada. Novos ataques de Israel não poupam nem áreas perto de um hospital no sul do Líbano. Triplicam as queixas de usuários que não conseguem mudar de plano de saúde, com destaque para idosos e quem tem doenças pré-existentes. Censo do IBGE mostrou que analfabetismo entre indígenas é o dobro da população em geral. E os alunos das escolas particulares têm 2 vezes maior facilidade para entrar na faculdade do que os da rede pública. Queimadas afetam 19 milhões de pessoas no Brasil e provam aumento no preço de alimentos como café, feijão, carnes e leite. 12 capitais brasileiras deverão eleger o prefeito no primeiro turno das eleições no próximo domingo. E quem assumir as 26 principais cidades do país vão herdar um orçamento total de 324 bilhões de reais. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. A Rede X pagou hoje uma multa milionária para atender a justiça brasileira e pediu autorização para voltar a funcionar no país. Mas a decisão ficou para a semana que vem. O dinheiro foi depositado em uma conta errada. O montante pago é referente aos 18,3 milhões das multas anteriormente impostas ao X Brasil pelo descumprimento de decisões do STF para suspender perfis investigados por espalhar fake news, discurso de ódio e ataques às instituições, mais os 10 milhões aplicados em setembro, quando o serviço foi restabelecido sem autorização judicial, além dos 300 mil reais de multa aplicada a Raquel de Oliveira Villanova Conceição, representante legal da empresa no país. Agora, então, os advogados da empresa vão apresentar nova petição à corte, além de anexar o DARF, que é o Documento de Arrecadação de Receitas Federal, para comprovar o recolhimento de 28,6 milhões. A defesa solicitará novamente o desbloqueio da rede social no país para livre acesso de seus usuários em todo o território nacional. A defesa também voltará a alegar que o retorno do serviço em setembro, que resultou na aplicação de mais uma penalidade, não teve a intenção de burlar bloqueio determinado pela Justiça. A empresa argumenta que a disponibilidade momentânea decorreu da necessidade de alteração da infraestrutura da rede utilizada para o acesso do X aos demais usuários em outros países da América do Sul. A gente lembra que o bloqueio do X, foi decretado por Alexandre de Moraes em 30 de agosto e posteriormente, então, confirmado pela primeira turma lá do STF. A rede social saiu do ar porque fechou o escritório no Brasil e se recusou, então, a manter um representante que pudesse responder ali pelas operações da plataforma e também receber notificações da Justiça. Com a informação do pagamento, Moraes então determinou que seja ali determinada a expedição de novo ofício ao Banco Central do Brasil para que com urgência regularize a situação do X Brasil. O comandante da Força Aérea Brasileira disse hoje que não foram constatados sinais de que o avião que transportou o presidente Lula durante uma viagem ao México enfrentou um problema por causa de uma eventual colisão de aves com o motor. Segundo o tenente brigadeiro do ar, Marcelo Damasceno, não foram encontrados sinais de sangue ou penas. O Centro de Investigação de Acidentes Aeronáuticos vai analisar o que realmente aconteceu, mas ele, pessoalmente, é favorável à compra de outro avião. Israel intensificou os ataques no sul do Líbano nesta sexta-feira. Os bombardeios atingiram áreas próximas a um hospital na cidade de Marjayoun, gerando preocupação sobre a segurança dos civis. Segundo informações da equipe do hospital, o lugar foi evacuado a tempo, sem registro de feridos entre os profissionais de saúde. Outros ataques de Israel fecharam a principal passagem de fronteira entre o Líbano e a Síria nesta sexta-feira. A medida foi adotada por Israel após um ataque noturno em Beirute,
alegando ser uma ação direcionada a um potencial novo líder do Hezbollah. Os impactos dos contínuos ataques evidenciam uma crescente crise humanitária. A situação no Líbano piora à medida que os bombardeios israelenses destroem infraestruturas e forçam milhares de pessoas a deixar suas casas. Abrigos coletivos, disponíveis em todo o país, rapidamente ficam sobrecarregados. De acordo com informações da ONU, hoje, quase 900 desses locais de refúgio não têm mais espaço disponível. Em meio a esses ataques, o chanceler iraniano Abbas Araghchi chegou na quinta-feira a Beirute e prometeu que Teherã está firmemente ao lado dos amigos libaneses. O ministro também enfatizou que Teherã apoiava os esforços para um cessar-fogo simultâneo com Israel no Líbano e em Gaza e que o Irã também estava em contato com outros países para isso. Na noite desta sexta-feira, intensos bombardeios israelenses tiveram como alvo o subúrbio do sul de Beirute, região do Hezbollah. 3 hospitais, um deles nessa área, suspenderam seus serviços pelos ataques. O país judeu vem atacando alvos do Hezbollah no Líbano desde o dia 23 de setembro, na busca de sufocar o grupo terrorista. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que conversou com Israel para a realização de um possível ataque a instalações petrolíferas do Irã, país que faz parte dos 10 maiores produtores de petróleo. O ataque seria uma retaliação aos mais de 200 mísseis que o Irã lançou contra Israel no dia 1º de outubro. E o voo da Força Aérea Brasileira, que deveria ter partido hoje de Lisboa, em Portugal, rumo a Beirute, no Líbano, para repatriar brasileiros, foi adiado. Segundo uma nota do Itamaraty, a decisão foi tomada diante da insegurança no território libanês. A nova previsão é que o avião decole amanhã para buscar os primeiros 220 cidadãos que pediram para voltar para casa. O desembarque deverá ser domingo no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. E agora informações sobre a Tailândia. Inundações repentinas tomaram conta de um popular santuário de elefantes no território da Tailândia, bem no norte do país, forçando o resgate de cerca de 100 animais. De acordo com a administração do local, esse é o alagamento mais severo que o parque já sofreu. Os elefantes foram retirados de seus cercados e, um a um, em fila, foram encaminhados para um local mais alto, após o parque ter sido inundado pelas águas do rio Chiang Mai, na Tailândia. O chefe do Departamento de Parques Nacionais declarou que dezenas de funcionários foram enviados, mas não conseguiram chegar ao local devido às estradas inundadas. De acordo com a National Broadcasting Television, uma emissora estatal, são necessários barcos e voluntários para ajudar na retirada dos demais animais. O elefante é considerado o animal nacional da Tailândia. Ao longo das últimas décadas, a população selvagem diminuiu devido ao turismo comercial, à exploração madeireira, à caça e à invasão humana nos habitats naturais. Os especialistas estimam que a população de elefantes selvagens na Tailândia tenha diminuído e esteja entre 13 e 4 mil, um declínio em relação aos mais de 100 mil no início do século XX. Apesar de muitos animais terem encontrado abrigo numa montanha próxima à região durante a noite, hoje Sanduang Leck-Schuyler, fundadora do Elephant Nature Park, disse que o perigo estava longe de ter acabado. Segundo ela, 13 elefantes adultos ainda estavam presos nos recintos e cerca de 30 voluntários estrangeiros também estavam no santuário. Alguns trabalhavam no local há semanas. O parque é um centro de resgate e reabilitação de elefantes na zona rural de Chiang Mai, que já resgatou mais de 200 elefantes do turismo e da indústria madeireira desde a sua criação na década de 1990. O local
local também organiza excursões e programas de voluntariado que permitem aos visitantes observar os animais ou auxiliar no trabalho de conservação. Muitos dos elefantes são cegos ou têm lesões físicas, o que dificultou o resgate. Além dos paquidermes, o parque alberga cerca de 5.000 animais, incluindo cães, gatos, cavalos, porcos e coelhos, alguns dos quais foram evacuados nos últimos dias após as autoridades terem emitido um aviso de alerta. E veja a seguir, triplicam as queixas de usuários que não conseguem mudar de plano de saúde, com destaque para idosos e quem tem doenças pré-existentes. E o censo do IBGE mostrou que analfabetismo entre indígenas é o dobro da população em geral. Nos últimos 5 anos, triplicou o número de reclamações de usuários que não conseguiram mudar de plano de saúde sem cumprir carência. Os mais prejudicados são os idosos e as pessoas que sofrem de alguma doença pré-existente. De acordo com um levantamento realizado pelo jornal Folha de São Paulo, entre janeiro e agosto deste ano foram 3.748 queixas referentes ao tema portabilidade de carência, contra 1.005 no mesmo período de 2019. Em relação ao primeiro semestre de 2023, com 2.091 reclamações, o saldo foi de 79%. Em nota, a Agência Nacional de Saúde informou que as reclamações têm como base os relatos de beneficiários que não possuem análise de mérito sobre eventual infração da operadora de planos de saúde ou das administradoras de benefício. Há consumidores que não conseguem contratar novos planos de saúde e geralmente a negativa vem para pessoas idosas ou com doenças pré-existentes ou que tenha dependentes em situação crítica de saúde. No mês passado, o Conselho Federal de Justiça, que funciona junto ao STJ, o Superior Tribunal de Justiça, publicou um documento com 47 entendimentos que servem para parâmetro para futuras decisões judiciais de termos de saúde pública e suplementar. Um deles, o enunciado 16, trata do tema portabilidade de carência e diz que ela é permitida de qualquer modalidade de plano de saúde para um novo contrato, inclusive nos casos de nova contratação para pessoas jurídicas. Para advogados, esse entendimento se aplica no caso de trocas de planos de saúde da mesma operadora. Em nota, a Federação Nacional de Saúde Suplementar e a Associação Brasileira de Planos de Saúde afirmaram que as operadoras associadas não fazem seleção de risco e seguem estritamente as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde para a execução da portabilidade. A Agência Nacional de Saúde diz que orienta os usuários que estiverem enfrentando algum tipo de problema para realizar a portabilidade dos planos que procure inicialmente a operadora pretendida para que se resolva a situação. Do mais, entrar em contato com a agência e fazer a denúncia. A balança comercial brasileira apresentou um resultado positivo de 5 bilhões e 300 milhões de dólares em setembro. Foi uma queda de mais de 40% em relação ao mesmo período do ano passado. No acumulado desde janeiro, o Brasil exportou 59 bilhões de dólares a mais do que importou. A queda, neste caso, foi de 17%. O mercado financeiro operou hoje descolado do exterior. Nem a criação de mais de 250 mil novos empregos nos Estados Unidos, que superou as expectativas, mexeu com os operadores. A atenção está voltada para as eleições de domingo. Com isso, o dólar caiu 0,33%, cotado em R$ 5,44 para a venda. Na Bolsa de Valores, o pregão terminou praticamente estável, aos 131.792 pontos. O governo deu início hoje à implantação do Imposto Mínimo Global. É uma tributação de 15% que as maiores multinacionais do planeta vão pagar em 140 países, sobre o lucro gerado pelos seus negócios. No Brasil, o imposto terá entrada em vigor a partir de janeiro do ano que vem, mas os pagamentos começarão a ser feitos apenas em 2026. A medida afetará menos de 1.000 empresas, gerando de início 3,5 bilhões de reais aos cofres públicos.
O Censo Indígena de 2022 mostra que a taxa de analfabetismo avançou entre essa população quando comparado com o ano de 2010, quando era de 7%. De acordo com os dados divulgados hoje pelo IBGE, o índice cresceu 8 pontos percentuais em comparação com a pesquisa anterior. Segundo o IBGE, em 2010 eram 76,6% dos jovens indígenas de 15 anos ou mais alfabetizados. Já em 2022, subiu para 84,95% dos indígenas dessa faixa etária que foram alfabetizados. Isso significa um crescimento de 8 pontos percentuais em relação ao ano de 2010, quando a taxa de analfabetismo era de apenas 7%. A pesquisa levou em conta a capacidade dos indígenas para ler e escrever um bilhete simples. As pessoas com 15 anos ou mais sem essas capacidades de leitura e escrita compõem a taxa de analfabetismo dessa população. Quando comparado à população em geral, que em 2022 chegou a 93% dos jovens de 15 anos ou mais alfabetizados, a população indígena registrou uma queda de mais de 15%. Segundo os pesquisadores responsáveis pelo projeto técnico de povos e comunidades tradicionais do IBGE. A diferença que reflete o desafio representado pela desigualdade histórica em relação à garantia de direitos básicos aos povos originários. Quando considerada a população residente dentro de terras indígenas, a taxa de analfabetismo registrada no censo 2022 é ainda maior, de 20,8%. O número representa queda de mais 11 pontos percentuais em relação ao índice de 32,3% apontado em 2010. Dados anteriores do censo de 2022 já haviam mostrado características dos domicílios desses habitantes em áreas como alfabetização e saneamento. Na ocasião, os dados ficaram mais concentrados na população indígena declarada em cor ou raça. Porém, há semelhanças com os resultados apresentados nesta sexta-feira. O estado do Amazonas enfrenta um período de seca extrema. Segundo o Porto de Manaus, o Rio Negro atingiu a menor marca já registrada nesta sexta-feira. Pela primeira vez em 121 anos, o rio bateu o nível de 12 metros. A seca do 7º maior rio do mundo, que abastece a cidade de Manaus, tem preocupado as autoridades. De acordo com o Serviço Geológico do Brasil, o Rio Negro alcançou a pior seca da história pelo 2º ano consecutivo. Nesta quinta-feira, o nível chegou a 12 metros e 68 centímetros de profundidade e pode reduzir ainda mais nos próximos dias. Até o momento, a marca histórica é de 12 metros e 70 centímetros, registrada em outubro do ano passado. A profundidade normal é de 35 metros no município. O risco de desabastecimento de água é alto, além do aumento de queimadas e qualidade de ar ruim. A situação é ainda mais grave por conta das chuvas insuficientes na região. Algumas pessoas, como os pescadores e comerciantes, deixaram de trabalhar após o fechamento de alguns mercados. A Defesa Civil distribuiu água e alimentos. O rio Solimões, um dos 2 maiores afluentes do rio Amazonas, também chegou ao seu nível mais baixo na segunda-feira, com um recorde de 3 metros. Segundo especialistas, estes casos podem se tornar cada vez mais frequentes em um curto espaço de tempo. Além de Manaus, a Defesa Civil também declarou situação de emergência em 61 municípios do estado. O órgão prevê que a recuperação dos níveis dos rios seja lenta por conta do baixo volume de chuvas. O Brasil enfrenta uma epidemia de incêndios florestais que atingiu quase 19 milhões de pessoas. E os prejuízos econômicos já ultrapassaram 2 bilhões de reais, aponta a Confederação Nacional de Municípios. Ao todo, 684 municípios estão em situação de emergência devido às queimadas. As informações são do Boletim dos Incêndios Florestais. Nos meses de agosto e setembro de 2024, houve aumento de 286.000% nos prejuízos em relação aos valores totais registrados no ano anterior.
Além disso, a CNM alerta que mais de 10 mil pessoas tiveram de deixar as suas casas. E esse número pode ser ainda maior, pois essa informação sobre desalojados e desabrigados ainda não foi preenchida pela maioria dos municípios. Até o momento, 5 pessoas morreram devido aos incêndios florestais. De acordo com o presidente da Confederação Nacional de Municípios, Paulo Zilkowski, é necessário medidas estruturantes para enfrentar desastres no Brasil. E também destacou que agosto e setembro foram meses muito difíceis para quase 19 milhões de pessoas em quase todos os estados do país. No ano passado, de janeiro a setembro, apenas 12,7 mil pessoas foram diretamente afetadas pelos incêndios, com prejuízos de 36 milhões. E a crise ambiental provocada pelo excesso de queimadas está custando caro para a mesa do brasileiro. Vários produtos estão desaparecendo dos estoques e, como consequência natural, ficando mais caros. Segundo o novo levantamento, produtos essenciais como café, feijão, carnes e leite tiveram um grande aumento nos valores por conta da piora da crise ambiental, causada pelas queimadas que já atingiram a maior parte do Brasil. Entre esses produtos, o preço das carnes bovinas foi o mais afetado em destaque. O da picanha, que registrou um aumento de mais de 40% em pouco mais de um mês, indo de R$ 59,62 no início do mês de agosto para R$ 85,56 na metade de setembro. De acordo com profissionais da área, esses impactos negativos na agropecuária ocorrem devido à migração para a criação de gado em confinamento, o que envolve custos muito maiores na produção, situação que acaba influenciando diretamente. E dados do Ministério da Saúde mostram que os atendimentos por problemas digestivos mais que dobraram no período das queimadas. Os atendimentos aumentaram nos estados onde foram registrados os focos e as queimadas. Nos últimos meses, o Brasil foi tomado por incêndios devastadores de queimadas no interior do estado de São Paulo e também em outras regiões, como a floresta amazônica, que estão se espalhando de norte a sul do país. Esses incêndios agravaram a qualidade do ar na região e também em capitais do país, como São Paulo, Goiânia, Brasília e Belo Horizonte. Com os registros de ar contaminado, muitas pessoas relataram desconfortos respiratórios, ardência nos olhos, tosse seca e irritação na garganta. Dados do Ministério da Saúde mostram que os atendimentos por problemas digestivos, como vômitos e náuseas, registrados nas unidades básicas de saúde mais do que dobraram no período de queimadas. Entre junho e o início de agosto, foram registrados 49.982 atendimentos no país. De agosto a setembro, este número saltou para 136.712 casos. Os números podem ser ainda maiores, tendo em vista que foram coletados do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica, cujo preenchimento é realizado por estados e municípios de forma facultativa. Com o agravamento da situação, especialmente em razão da fumaça das queimadas, também houve crescimento de quadros de síndromes respiratórias, como asma, rinite, e um aumento de 21%. Passando de 407.334 para 492.057. A pesquisa foi feita no mesmo período dos dados do Ministério da Saúde por problemas digestivos. De acordo com a ministra da Saúde, Nízia Trindade, há uma forte pressão sobre o sistema de saúde, especialmente nas unidades básicas de saúde e unidades de UPAs, as unidades de pronto atendimento. A ministra da Saúde ainda destacou que a principal preocupação é com a seca na região norte, especialmente devido à falta de acesso à água e ao isolamento das comunidades. Que nós podemos ter de referência para outras doenças é lembrar que o Brasil lançou uma iniciativa de Brasil saudável com foco na eliminação como problema de saúde pública de um conjunto de doenças de determinação social. E isso requer uma visão integrada de saúde, que o Sistema Único de Saúde no nosso país é a grande referência. Atuar na vigilância de uma maneira constante, reforçar o componente de ciência e tecnologia e também cuidar daquelas doenças que ainda nós temos casos identificados.
Esta semana, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, disse que a responsabilidade pelo combate inicial aos incêndios é dos estados e municípios e que muitas queimadas apresentam indícios de ação criminosa. Nunca se viu, e quem olha o mapa brasileiro e acompanhou as queimadas, viu que o Brasil queimou simultaneamente em todos os lugares. Salvo no Rio Grande do Sul, onde havia enchentes, onde não era possível haver queimadas. Mas em todo o restante do país, as queimadas aconteceram quase que ao mesmo tempo. O que indica isso? Primeiro, claro, que é um fenômeno climático, atmosférico, uma seca absolutamente inusitada, mas que o fogo foi criminoso. Porque o fogo não pode acontecer ao mesmo tempo em todo o país, desde a Amazônia até o Cerrado, passando pelo Pantanal, e com focos isolados. Isso representa que os incêndios foram criminosos na sua maior parte. O ministro Lewandowski defendeu que a prevenção deve começar no nível municipal e sugeriu a criação de corpos de bombeiros municipais, seguindo o modelo das guardas municipais. Ele disse ainda que a Casa Civil vai enviar ao Congresso Nacional o projeto de lei que aumenta penas para incêndios criminosos. A proposta prevê pena básica para quem atear fogo em florestas. A proposta cria uma série de agravantes para esse tipo de ato. Por exemplo, caso atinja unidades de conservação, seja feito em grupo, cause perigo à saúde pública ou à vida coletiva, ou tenha a finalidade de obter vantagem financeira. A OMS aprovou hoje o primeiro teste para o diagnóstico rápido da Mpox. Quase 100 mil casos suspeitos da doença foram relatados em todo o mundo, principalmente no continente africano. A República Democrática do Congo vai começar uma campanha de vacinação neste sábado. A aprovação do primeiro diagnóstico in vitro da Mpox para uso emergencial deve ajudar na prevenção dos países mais afetados. Neste ano, mais de 500 pessoas já morreram da doença, que causa lesões de pele, febre, dores musculares e fraqueza. Segundo a OMS, desde 2022, 116 países vêm enfrentando vários casos da Mpox, como os Estados Unidos, o Brasil e a Espanha. Com a nova variante da doença, a República Democrática do Congo foi um dos países afetados por um surto mais letal. O teste fabricado pela Abbott Molecular consiste em um exame PCR em tempo real após a extração de amostra dos pacientes. Com o teste de diagnóstico, os profissionais podem confirmar os casos suspeitos de forma eficiente, o que permite o tratamento precoce e o maior controle do vírus. A Organização Mundial da Saúde ainda afirmou que esse passo representa um marco significativo na expansão de testes para países afetados. O Congo recebeu cerca de 265 mil doses de vacinas, que inclui doações dos Estados Unidos e da União Europeia. O país africano já registrou mais de 30 mil casos da Mpox. O Brasil registrou 1.228 casos confirmados ou prováveis de Mpox, a antiga varíola dos macacos, apenas neste ano. São 527 casos suspeitos, de acordo com a atualização do dia 1º de outubro. Somente 10 pacientes precisaram de internação em UTI e nenhum morreu. As informações integram painéis lançados pelo Ministério da Saúde. O objetivo é auxiliar na construção de políticas públicas e dar mais transparência ao cidadão. E veja daqui a pouco, 12 capitais brasileiras deverão eleger o prefeito no primeiro turno das eleições no próximo domingo. E quem assumir as 26 principais cidades do país vai herdar um orçamento total de 324 bilhões de reais. O último debate antes da eleição do domingo à Prefeitura de São Paulo foi marcado pela troca de acusações entre os candidatos Guilherme Boulos e Pablo Marçal e também pela tentativa do prefeito Ricardo Nunes de tentar defender sua gestão, onde foi muito criticado e atacado pelos adversários.
O debate entre 5 candidatos à Prefeitura de São Paulo, realizado na noite de quinta-feira, foi transmitido pelo Grupo Globo. Foram convidados os candidatos de partidos com, no mínimo, 5 representantes no Congresso Nacional, assim como os que alcançaram pelo menos 6% de intenções de voto na última pesquisa da Quest, divulgada na última segunda-feira, dia 30. Há 3 dias das eleições, candidatos à Prefeitura de São Paulo apresentaram suas propostas, mas voltaram a trocar críticas, a citar investigações policiais contra adversários. Foram feitos ataques contra aliados dos oponentes. Guilherme Boulos chegou a apresentar um exame toxicológico e houve até menção ao suposto gesso cenográfico de Pablo Marçal pela deputada federal e candidata à Prefeitura de São Paulo, Tabata Amaral. Logo no início do programa, Marçal ficou de escanteio pelos candidatos, sendo o último a ser escolhido para responder às perguntas. Na sua vez de perguntar, Pablo Marçal questionou Guilherme Boulos sobre propostas para abrir empresas e reduzir impostos na cidade. E não deixou de atacar como fez ao longo da campanha por suposto uso de drogas. Boulos escolheu o último encontro para apresentar um exame toxicológico feito no dia 2 de outubro, que mostra que o deputado não tinha feito uso de entorpecentes. Fiz o exame toxicológico, vai subir agora na minha rede social. Faça o seu, Marçal. Faça o psicotécnico. Guilherme Boulos, por sua vez, comparou Marçal com a Suzana von Richthofen e diz que ele é loba na pele de cordeiro. Pablo Marçal se irritou com a comparação feita pelo deputado federal do PSOL. Tava indo tudo tão bem. Você quer fazer gracinha, Boulos? Se você quiser fazer gracinha, me chama e vota no 28. A deputada federal Tabata acusou Marçal de usar um gesso cenográfico no braço há 3 semanas, desde o episódio da cadeirada dada por Datena durante o debate realizado pela TV Cultura em 15 de setembro. Trazendo mentiras, mas aí pra gente ver como a mentira vai até na pequena coisa. Esse homem tá há 3 semanas com esse gesso cenográfico, a gente sabe que não tem nada ali, mas ele continua encenando. Então, quem mente do pequeno ao grande não merece nossos ouvidos. Nunes também quis passar a limpo os ataques de Marçal por um boletim de ocorrência de sua esposa contra ele e afirmou que o registro foi feito em breve momento de separação do casal e que ele não bateu na mulher. BO é sobre ameaça. Foi covarde que o Marçal faz aqui. No finalzinho da pergunta deles, tem o ter direito de falar da minha família novamente. Gente, esse BO, eu sou casado há 27 anos. Eu amo a minha esposa, tenho 3 filhos e um neto. Datena voltou a falar mal das concessionárias que prestam serviços funerários e questionou Nunes sobre o preço dos serviços em cemitérios e criticou o aumento de valores durante a gestão do atual prefeito. E muita gente ainda não escolheu os candidatos a vereador. Metade do eleitorado de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife está indecisa. Os dados são da pesquisa Datafolha. O Datafolha realizou a pesquisa nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife. A capital paulista lidera o estudo, com a maior parcela dos indecisos em relação à escolha do vereador. A Câmara Municipal paulistana é a maior do país e 59% ainda não escolheu um candidato, enquanto 41% dizem ter escolhido. No Rio de Janeiro está 50% para os dois lados. Metade da população está indecisa e a outra metade já decidiu em quem votar. Na sequência, vem a capital mineira. 52% das pessoas não decidiram um candidato e 48% já estão decididos. E em Recife, a situação é o contrário. 48% das pessoas não escolheram um candidato e 52% já escolheram. A pesquisa também mostra a opinião pública sobre a importância do voto. 87% das pessoas afirmaram que os vereadores têm tanta importância quanto os prefeitos, enquanto 89% afirmou que o prefeito precisa do apoio dos vereadores para se elegerem. E em muitas cidades, as eleições para prefeito deverão ser decididas já no primeiro turno neste domingo. Todas as pesquisas apontam uma diferença muito grande entre o favorito e os outros candidatos. Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Maceió, Macapá, Boa Vista, Porto Velho, São Luís, João Pessoa e Vitória. Eleitores dessas 10 capitais podem eleger prefeitos já no domingo, sem a necessidade de uma disputa no segundo turno. A possibilidade é apontada em pesquisas de intenção de voto mais recentes e, se confirmado, o número de disputas concluídas sem a necessidade de uma segunda rodada de votações será maior que em 2020, quando isso ocorreu em 7 capitais. No Rio de Janeiro, por exemplo, o prefeito Eduardo Paes, do PSDB,
PSD, lidera a corrida com folga, mas nas últimas semanas tem visto o principal oponente, Alexandre Ramagem, do PL, encurtar a distância. Cenário um pouco diferente de Recife, onde o atual prefeito João Campos, do PSB, tem 74% das intenções de voto, segundo a última pesquisa Datafolha divulgada na quinta-feira. Com esse cenário, inclusive, Campos pode se tornar o único candidato apoiado pelo governo do presidente Lula a sair vitorioso já no primeiro turno. Já em Salvador, as pesquisas apontam para a reeleição de Bruno Reis, do União Brasil, que aparece com mais de 70% das intenções de votos, assim como o prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, do JHC do PL, que, segundo as pesquisas, deverá obter 80% dos votos. Boa Vista, Macapá, Porto Velho, São Luís do Maranhão e Espírito Santo fecham a lista das capitais onde os prefeitos devem ser confirmados no domingo. Para ser eleito em primeiro turno, um candidato precisa receber mais da metade dos votos válidos, excluídos brancos e nulos. Caso ninguém atinja esse percentual, a disputa vai para o segundo turno, neste ano marcado para o dia 27 de outubro. Cidades com menos de 200 mil habitantes não têm eleições em 2 turnos. Florianópolis e Natal aparecem como as capitais onde a disputa para prefeito pode ir para o segundo turno. Se na capital catarinense o deputado estadual Marquito, que ocupa o segundo lugar nas intenções de voto, aparece com 22,5%, 29% a menos que Topázio Neto, do PSD, com 51%, no Rio Grande do Norte, o cenário é mais incerto. Pesquisa Quest, mais recente, de 16 de setembro, aponta o candidato Carlos Eduardo, do PSD, com 41% de intenção de voto, à frente de Paulinho Freire, do União Brasil, com 24%, e Natália Bonavides, com 18%. No próximo domingo, eleitores de 5.568 municípios irão às urnas para eleger seus representantes municipais. Entre esses municípios, 26 capitais somam um orçamento público bastante significativo, de 324 bilhões, indica um levantamento exclusivo da Confederação Nacional dos Municípios, divulgado pela CNN. 324 bilhões de reais. Muitas pessoas não têm ideia do que representa esse montante de dinheiro e o que é possível construir, implementar, investir, aplicar no desenvolvimento de diversos programas municipais. É uma grande tarefa pensar em como gerir esse dinheiro, mas as eleições municipais movimentam verbas milionárias nas capitais brasileiras. Como é previsível, a cidade de São Paulo é a que dispõe do maior orçamento, com 112 bilhões de reais, para serem utilizados apenas neste ano. O valor representa quase 1/3 do total das capitais. Em seguida vem o Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Fortaleza, com cifras de 46 bilhões de reais, 20 bilhões de reais e 13 bilhões de reais, respectivamente. Brasília não terá eleições domingo, mas o governador distrital, que vai disputar o cargo daqui a 2 anos, já pode contar com uma verba de 36 bilhões de reais para administrar. É o terceiro maior orçamento entre as capitais. Apesar desses montantes serem estimados, deve ter variações mínimas até 2025, como é o caso de São Paulo, que terá seu orçamento elevado para 119 bilhões de reais. Vale destacar que o dinheiro em questão não fica totalmente sob controle dos prefeitos eleitos. Os orçamentos municipais precisam da aprovação das câmaras municipais. Além disso, a maior parte é destinada a despesas obrigatórias, como gastos com pessoal, limitando o valor sobre o qual os eleitos terão na prática. A Polícia Federal vem intensificando as atuações no combate aos crimes eleitorais em todo o país. Antigamente era comum a distribuição até de dentaduras em troca de votos. Hoje, entre várias opções, vale até um exame médico. A Polícia Federal prendeu 4 pessoas na última quinta-feira por suspeita de envolvimento em um esquema de compra de votos por meio de exames médicos no Ceará. Os suspeitos prestaram depoimento e foram liberados após pagamento de fiança. De acordo com a Polícia Federal, as investigações continuam.
com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos e garantir a lisura do processo eleitoral. Em Rondônia, a corporação prendeu em flagrante um candidato que transportava 30 mil em espécie, que não estavam declarados à Justiça Eleitoral. O candidato foi abordado em uma ação de rotina da Polícia Militar em Nova Mamoré, interior do estado. A Polícia Federal afirmou que, por se tratar de candidato com foro por prerrogativa, ele foi apresentado ao Tribunal Regional Eleitoral. A omissão de recursos para fins eleitorais é chamado de Caixa 2 e é um crime que pode levar a 5 anos de prisão e multa. Na Bahia, a Polícia Federal deflagrou também uma operação contra a compra de votos. Estão sendo cumpridos 3 mandatos de busca e apreensão na cidade de Caraíbas. A apuração foi iniciada após chegar à polícia um áudio no qual uma servidora do município oferece R$ 800 a um eleitor para que votasse em um candidato a prefeito. Já em Goiás, a polícia estava de olho em uma quadrilha suspeita de comprar voto com recursos públicos. Na cidade de São Simão, o grupo investigado estaria usando recursos para comprar combustíveis que seriam doados aos eleitores em benefício de um candidato. O TSE terá apoio das Forças Armadas em 15 estados nas eleições municipais. Os 23 mil militares irão auxiliar em ações de logística e de segurança. Os estados que receberão apoio são Rio de Janeiro, Amazonas, Acre, Roraima, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará, Maranhão, Amapá, Piauí, Rio Grande do Norte, Alagoas, Paraíba e Ceará. O envio de tropas federais acontece quando o município informa a Justiça Eleitoral que não tem capacidade de garantir a normalidade do pleito com o efetivo da polícia local. E depois de amanhã, mais de 155 milhões de brasileiros terão um compromisso com a democracia. É bom saber o que pode e o que não deve ser feito em um dia como este. Neste domingo, mais de 155 milhões de brasileiros irão às urnas para escolher os vereadores e prefeitos de mais de 5 mil cidades brasileiras. O número de vereadores varia de cidade para cidade dependendo do número da população. O município com o menor número de parlamentares é Borá, em São Paulo, com apenas 9 vereadores, e o maior é a capital paulista, com 55. A votação começa às 8 horas da manhã e termina às 17 horas, sempre pelo horário de Brasília. Os eleitores devem lembrar de levar um documento com foto como RG, CNH ou passaporte e não esquecer o título de eleitor, podendo ser a versão digital pelo aplicativo e-Título. Para quem não puder comparecer às urnas, é possível justificar a ausência pelo aplicativo e-Título ou pelo site do TSE em até 60 dias. Durante a votação, o eleitor deverá escolher o vereador e o prefeito para os próximos 4 anos. A ordem é simples. Primeiro, digitar os 5 números do vereador que o eleitor escolheu e, em seguida, os 2 números do prefeito. É permitido entrar na cabine eleitoral com uma cola dos números de quem você vai votar. Mas não se esqueça, é proibido entrar com o celular na cabine. No segundo turno, marcado para o dia 27 de outubro, apenas municípios com mais de 200 mil eleitores realizarão nova votação. Se nenhum dos candidatos atingir mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno. Quem não votou em 2022 poderá depositar o seu voto normalmente, desde que tenha justificado a ausência ou pagando a multa da Justiça Eleitoral. É que o título de eleitor só é suspenso após a ausência nos últimos 3 turnos eleitorais, ou seja, 2 turnos de 2022 e 1 turno de 2020. Lembrando que todo cidadão deve exercer seu direito ao voto com responsabilidade e consciência. Para outras informações, você pode acessar o site do TSE em tse.jus.br. Este ano, as justificativas para quem não exercer o direito do voto no próximo domingo no pleito eleitoral deverá acontecer pelo aplicativo e-Título, que terá que ser baixado até esse sábado. O
eleitor que pretende usar o título digital para votar no primeiro turno das eleições municipais, no dia 6 de outubro, deve baixar o aplicativo e-Título para celular até esse sábado, dia 5, véspera do pleito. No dia da votação, o download será suspenso pela Justiça Eleitoral para evitar instabilidade. O acesso será retomado só na segunda-feira, dia 7. Além de servir como título de eleitor digital, o e-Título poderá ser usado pelo cidadão que não vai comparecer às urnas no próximo domingo. Pelas regras eleitorais, o eleitor que não estiver em seu domicílio eleitoral deverá justificar a ausência na votação. A restrição ocorre porque não há possibilidade de voto em trânsito nos pleitos municipais. O prazo para justificar é de 60 dias após cada turno. Quem não votar no primeiro turno pode votar no segundo ou vice-versa. O aplicativo é gerido pela Justiça Eleitoral e pode ser utilizado como documento de identificação para votar e acessar o endereço do local de votação, além de permitir a justificativa pela ausência na votação. O e-Título pode ser baixado gratuitamente nas lojas de aplicativo Apple e Android. Em seguida, o usuário deve preencher os dados pessoais solicitados e validar o acesso ao aplicativo. Para conseguir votar com o título digital, o aplicativo deve conter a biometria, a foto do eleitor e deve estar atualizado. Se essas condições não estiverem preenchidas, o eleitor só poderá votar com documento oficial com foto, com a carteira de identidade, carteira nacional de habilitação ou carteira de trabalho. O aplicativo tem cerca de 75 milhões de downloads e 46 milhões de contas cadastradas. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, mais da metade das contas cadastradas não estão com o app atualizado e devem fazer o procedimento que deve ser realizado na aba de atualização da loja do aplicativo. No dia da votação, o eleitor não poderá entrar na cabine portando o aparelho celular, que deverá ser deixado com os mesários. E o jornalismo da Rede Internacional de Televisão vai acompanhar bem de perto o primeiro turno das eleições. A partir das 5h30 da tarde deste domingo, já com as urnas fechadas, repórteres de várias partes do país divulgarão o andamento da contagem dos votos. É a Rede TV acompanhando de perto a eleição dos novos prefeitos e vereadores de mais de 5.500 municípios brasileiros. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você, aproveite bem o final de semana e fique na paz. Tchau.